Olá você, aqui é o Fernando Gama de novo e o motivo do vídeo de hoje é falar sobre o que é o direito de imagem. Tem muita gente confundindo o direito de imagem com os direitos autorais, tem muita gente confundindo o direito de imagem com a propriedade intelectual. Então, afinal, o que é a imagem? O que é o direito de imagem? O que pode nas redes sociais? Quando de fato o seu direito de imagem ele está sendo violado? Que medidas você pode tomar quando o direito de imagem ele é violado? E quando que eventualmente você acha que está tendo a sua imagem aí atacada, mas na verdade você pode estar atacando até a imagem do suposto agressor? Principalmente é muito comum hoje nas redes sociais, nos grupos, tanto os grupos do Facebook, tanto os grupos do WhatsApp, né? Então eu preparei uma videoaula, segue comigo aqui na telinha, vamos entender de vez o que é o direito de imagem, como fica hoje e como é tratado o direito de imagem nas redes sociais e de fato qual é a diferença do direito de imagem para a marca. Então segue comigo aqui na telinha que você vai ter uma aula completa sobre isso. E dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos aqui tratar da diferença da marca para o direito de imagem. Então, a nossa aula de número 7 do módulo 2 aqui do programa Proteção Extrema. E essa é uma aula muito importante e nós nos dedicamos aí, principalmente da minha parte, em te diferenciar alguns conceitos de marca, porque há uma grande confusão hoje por parte dos empresários, dos empreendedores, alguns clientes nossos, alguns clientes que eu atendo tanto na parte online como na parte offline, geralmente confundem esses conceitos. Eu quero que você entenda o seguinte: a imagem ela é um dos direitos mais relevantes do nosso ordenamento jurídico. O que eu quero dizer com isso? A imagem ela está no topo da lei. Existe uma classificação, sim, dos direitos e das suas importâncias para a proteção e para a lei, para os operadores do direito. Então, sim, a imagem está lá em cima. O direito mais importante hoje na legislação, hoje no Brasil, que está no topo da Constituição, é a vida. Abaixo da vida existem outros direitos que têm a mesma relevância de proteção para o direito, né? E a imagem é um deles. Então vamos entender isso passo a passo aqui e o porquê que a imagem, inclusive, ela é um direito mais relevante do que às vezes a própria marca, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é a diferença da marca e direito de imagem. Muita gente vai falar, mas a imagem da minha marca foi atingida. Numa classificação leiga, pode-se aceitar que a imagem da marca ela tenha sido atingida. Numa classificação jurídica, a imagem não tem marca. O que foi atingido foi os efeitos positivos da marca. O que foi atingido foi o conceito da marca, a credibilidade da marca, mas jamais a imagem da marca, porque isso é uma característica personalíssima e você já vai entender o que é isso. Bom, como a gente vai falar muito de marca, marca é uma das principais temáticas do nosso programa, né? Qual é a marca e a sua importância? Ela traz, dentre as várias importâncias que a marca representa, ela traz exclusividade do serviço ou produto, a possibilidade de você licenciar o seu produto. Além disso, ela também pode e te fornece a possibilidade de você franquear o seu negócio, além da proteção jurídica plena do seu negócio e da sua marca. Não se esqueça que somente com a marca você vai ter a exclusividade para explorar o serviço ou produto de classificação do registro da sua marca. Seguindo adiante aqui, agora vamos entender a imagem. É muito importante que você tenha bem claro uma coisa: não existe imagem e direito de imagem de marca. A marca, ela é uma criação jurídica. A marca, assim como a pessoa jurídica, elas são ficções criadas e uma vez que elas atendam os requisitos da criação, elas passam a ter proteção jurídica, efeitos jurídicos, deveres e responsabilidades. Mas a imagem, que nada mais é do que um direito da personalidade do indivíduo, que está representado nas suas qualidades físicas, traços, corpo, atitudes, gesto, sorriso, vestimentos. O direito de imagem, ele é um dos direitos que está classificado como um direito de alta relevância. A Constituição Federal,
ela é a lei mais importante do nosso país e alguns direitos são classificados como direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles são direitos, o que a gente classifica no direito, né? A gente chama de direitos de eficácia plena, ou seja, eles se estendem a todas as pessoas e de imediata exigibilidade, ou seja, todos nós temos o direito sobre a nossa imagem e o dever também de proteger ou não violar o direito de imagem de outras pessoas. Então, sempre que um direito tem uma relevância de direito fundamental, significa que a Constituição Federal entende que esse tipo de direito é um dos direitos mais importantes do indivíduo e daquela sociedade pela qual a Constituição foi criada para legislar, para ordenar, para orientar, né? Toda orientação que vem abaixo, né? Então o direito de imagem está lá no topo desses direitos especiais, como a saúde, a vida, o trabalho, né? A imagem, a proteção disso, né? Então, quando eu falo hoje de direito de imagem, eu falo de um direito que está vinculado à pessoa. Pense aqui comigo. Quando um namorado, um infeliz lá que rompe com a namorada, divulga fotos de um momento íntimo, isso traz um abalo à imagem da pessoa, isso pode ser destruidor da pessoa em função da exposição, em função do evento vexatório, da vergonha que ela pode passar perante o trabalho, talvez ela seja exonerada, talvez ela seja até demitida, talvez a família rompa ou expulse, dependendo do rigor das tradições de uma família e do ato por si só, né? Essa pessoa ela vai talvez ser rebaixada, ser confundida como uma pessoa fácil ou de intenções fáceis, né? Então tu imagina como a imagem dessa pessoa com um simples ato irresponsável, ela pode ser destruída. Uma pessoa jurídica ela não vai chorar, uma marca ela não vai chorar, uma marca ela não vai passar vergonha, uma marca ela não vai se sentir mal e não trabalhar no outro dia, né? A marca é uma criação. É uma criação que acontece lá no NPI depois que você passa por aquelas etapas que você está aprendendo aqui, vai aprender nos próximos módulos. Depois que você passa por todas as etapas de criar o seu nome, criar a sua classificação, está liberado, não tem nenhuma restrição quanto à sua escolha, uma vez que você cria a sua marca e ela é aprovada junto ao INPI, que é uma autarquia federal, o seu direito de marca nasce. Então, a marca é uma criação, uma ficção, e existe um momento que esse direito começa a ter validade, né? Um momento que ele começa a ter efeitos jurídicos para a sua proteção do seu negócio, né? Da sua marca, seja ela pessoa pessoal, ou a sua marca pessoa jurídica. A imagem, ela já nasce com você, desde que você é bebezinho, você já tem o direito de proteção da sua imagem. Então, você não precisa provar para a lei que você tem o direito de imagem. Já é intrínseco. Por quê? Porque tem a ver com a pessoa. Somente a pessoa física ela pode ter o seu direito de imagem violado, carente de proteção, tá? Então entenda isso. Uma coisa é a imagem para conceitos empresariais, de projeção, de publicidade, que uma pessoa jurídica, uma marca projeta. Outra coisa é a imagem como um todo integrante da personalidade de alguém, e é essa imagem como um todo integrante da tua personalidade que o direito ele se preocupa em defender, em proibir que essa imagem seja atingida ou, quando é atingida, tentar diminuir o máximo dos reflexos negativos e impactos sobre a sua vida e sua pessoa. E, avançando nisso, qual é a regra geral sobre o direito de imagem na internet? Como é que funciona a imagem na internet? Muita gente me pergunta isso, Gama, como é que funciona a minha imagem? Como é que vai funcionar a minha imagem na internet? E eu te digo assim, vamos entender primeiro a regra geral, para depois você entender a exceção. Porque sim, as redes sociais, elas apresentam verdadeiras exceções à regra geral. Mas, vamos lá. Como é que funciona então a minha imagem na internet? Quais são as regras gerais? Ninguém pode falar em seu nome sem a sua autorização. Ninguém pode te citar sem a sua autorização. Ninguém pode usar uma foto sua sem a sua autorização.
Ninguém jamais vai poder te adicionar em nenhum grupo que você não tenha autorizado, seja um grupo no WhatsApp, seja um grupo no Facebook. Você não pode ser marcado em nenhuma foto sem autorização. Às vezes a pessoa diz que esteve num evento com você não sabe nem quem é a pessoa e tá lá, você marcado com mais 450 outras pessoas num flyer lá de música sertaneja. Não, você não deu autorização para isso. Ninguém pode anunciar algo em seu nome. Ninguém pode dizer que você consumiu aquele serviço, aquele produto ou que você recomenda. Essa é a regra geral da imagem na internet. Ou seja, a regra proíbe quase tudo. E é verdade, a regra proíbe quase tudo. Só que, obviamente, lá a legislação, a Constituição Federal de 88, quando ela previu proteger a imagem, né, ela talvez não imaginaria que nesses quase 30 anos, desde a sua criação de 88, até um pouquinho depois de 88, né, que as relações mudariam tanto. Ninguém poderia prever o nascimento das redes sociais, a conectividade diária que uma rede social ela gera. Hoje o Facebook já passa de 1,7 bilhões de pessoas conectadas. O WhatsApp e o Messenger já contam hoje com 1 bilhão de usuários. E o Instagram passou de 500 milhões. É óbvio que não existe como a lei prever esses eventos e não necessariamente a censura que foi criada há 20 anos atrás vai atender às relações novas, né? Então como é que faz? Se a lei proíbe tudo, como é que parece que não existe proibição nenhuma? Isso que eu quero que você entenda agora. Como fazer nas redes sociais? Quando você abriu a sua conta de Gmail, criou uma conta lá no Google AdWords, quando você criou a sua primeira conta no Facebook ou novas contas recentemente, Twitter, LinkedIn, Instagram, quando você cria a sua conta no YouTube, ou seja, todas as redes sociais, elas têm um termo de admissibilidade. E eu com certeza posso garantir de carteirinha, por ser advogado, eu sei que isso é uma das falhas, inclusive dos advogados, dos maiores operadores jurídicos. O advogado, infelizmente, é uma classe que pouco lê, deveria ser uma das que mais leem, né? Leem pouco, e que dirá dos usuários também. Ninguém lê os termos de adesão, os termos de abertura, os termos de admissibilidade das contas. Parênteses, Facebook, quando você abriu a sua conta no Facebook, assim como nas outras redes sociais, você, ao assinar o termo de admissibilidade, você disse o seguinte: Facebook. E o Facebook sabe a variante de cada país, senão ele jamais instalaria uma rede social num país que não pode. Por exemplo, na China não é possível, na China não tem Facebook, essa abertura constitucional não existe. Aqui no Brasil, o Facebook trouxe uma exceção. Se você quiser ter uma conta de Facebook, no Brasil você vai assinar um termo de admissibilidade. Nesse termo de admissibilidade, você está dizendo o seguinte: eu autorizo o Facebook a liberar meus dados, usar meus dados, se necessários. Eu autorizo os usuários a compartilharem minhas fotos, minhas postagens, a me marcarem. Isso tudo você convencionou. Você ainda conta com a possibilidade de moderar a sua página. Você pode moderar a privacidade, quem pode ver, dependendo da fanpage, você pode moderar expressões, você pode moderar comentários, você pode limitar o acesso, limitar quem interage com você, você pode banir, você pode bloquear, você pode excluir, você pode denunciar. Então o Facebook ele te dá recursos também para você, caso se sinta incomodado, tomar uma ação com isso. Mas a regra geral é que você liberou tudo. Você liberou postagens, você liberou compartilhamentos, você liberou que as pessoas te marquem, que falem de ti, que usem a tua foto. Senão a rede social nasceria morta. Imagina se uma rede social dependesse sempre de autorização prévia de qualquer pessoa para a postagem ser aprovada, não tinha nem porquê ter uma rede social, né? Não teria nenhum sentido, né? Não teria como ter velocidade de crescimento uma rede social se esse empecilho constitucional não fosse excepcionado, né? Então, além disso, então quer dizer o seguinte: se a sua imagem lá for atingida, não tem jeito, é isso? Você tem que se render e deixar a pessoa te ofender porque você autorizou o Facebook a agir assim. Não é isso que eu falei. Você pode, obviamente, você tem todos os direitos de defender a sua imagem. O próprio Facebook, ele te dá a possibilidade de você fazer um formulário de defesa da sua imagem, um formulário de defesa dos seus direitos autorais
e um formulário de defesa inclusive da sua marca. Você pode ter acesso a esses dados se as questões se agravarem. O próprio Facebook, apesar de ele estar brigando lá com a juíza, o juiz que toda hora bloqueia o WhatsApp, né? O próprio Facebook ele tem lá um espaço em que ele mostra como ele cumpre as ordens judiciais. Então, se você precisar ir adiante com o processo, se realmente a denúncia ficar muito séria, né, você vai poder, inclusive, contar com esse apoio do Facebook, mas saiba que você excepcionou a regra sobre a imagem, tá? Então, eu vejo muita gente dizendo, fez recentemente aqueles posts interessantes, né, até da gente analisar como as pessoas não leem, né, os termos de uso ao abrir uma conta, faziam aqueles posts, eu não autorizo o Facebook a usar os meus dados, eu não autorizo isso, eu não autorizo aquilo, blá blá blá. Bom, só pagaram mico, né? E disseram que não leem, né? Que não leem a abertura de uma conta. Então agora você já sabe que sim, que se você olhar agora a página de login da sua conta do Facebook, se você olhar atentamente, o Facebook deixa bem claro, é grátis e sempre será, é gratuito, ou seja, ninguém vai te ligar aqueles mitos e aquelas lendas urbanas que alguém vai ligar lá e vai começar a se cobrar do Facebook a partir de agora, não sei o que, não sei o que. Não, isso não vai acontecer. E dois, está lá bem claro quais são as condições e termos de uso que você precisa assinar uma condição em termo de uso para criar uma conta, tá? Seguindo adiante, e outro grande erro que acontece é a confusão das pessoas sobre os tipos de crime contra a imagem. E é muito comum, eu assisto bastante, faço parte de muitos grupos, a confusão conceitual entre calúnia, injúria e difamação. Então vamos entender passo a passo cada um e o que representa, tá? Quando a gente fala em difamação, é quando alguém ofende a sua reputação, tá? O Gama é desonesto, o Gama não cumpre a palavra, o Gama está sempre atrasado, o Gama ele não atende bem seus clientes, o Gama é grosseiro com os seus clientes, ele não faz bem o atendimento da sua mentoria. Esse tipo de ataque, isso é difamação, porque eu estou indo na reputação da pessoa, tá? Outra coisa é a injúria, quando eu ofendo, né? Então, fulano é um filho disso, o fulano é um corno, o fulano é viado, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano é sapatona. Isso é injuriar alguém. Eu estou atingindo a honra da pessoa, o ataque é muito pessoal, tem nada a ver com a reputação dela. Pode ser que ela seja injuriada e difamada, tudo bem, não quer dizer que um crime exclua o outro, né? Pode estar conjuntos na mesma ofensa. Calúnia é muito mais sério. Calúnia é imputar a alguém um crime. Então, fulana rouba, fulana sequestra, fulana ele bate em menores, ele bate em criança, ele espanca o filho, ele espanca a mulher. Isso é uma calúnia. Você está imputando um fato, que é uma agressão física, né? Talvez numa única ofensa você faça 3 ofensas, né? Uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Mas para você entender a diferença, e tem muita gente que na verdade está por aí trocando ofensas na linha da injúria, né? Chamando de idiota, chamando disso e daquilo, e achando que isso é difamação. Eu fui difamado. Não, não foi. Você foi injuriado. Ou você foi, no máximo, caluniado. Então, tenha bem claro aqui qual é a diferença de cada crime, tá? Agora, uma coisa para você saber é que nenhum desses crimes gera prisão. Ninguém vai ser preso. Eu vou lá agora na delegacia, daqui a pouco vão aí te prender. Não, ninguém vai ser preso. Outra coisa, esse tipo de crime não é da Polícia Federal, a não sei que sejam coisas mais sérias, envolvendo ataques, invasões, fraudes e talvez crimes como pedofilia e outros, né? Mas se alguém te chamou de idiota no post, não é na Polícia Federal que você tem que fazer a ocorrência, tá? Isso é uma delegacia civil, tira um print e isso é uma delegacia civil. Dano moral ele precisa ser confirmado. O que é o dano moral? Pessoal, dano moral é aquele abalo, dano, já diz dano, né? Fissura, dói, dor, aquele abalo que a pessoa não consegue mais retomar a vida dela normalmente, a não ser que, sei lá, se utilize de remédios, se tem um apoio psicológico, isso é um dano. Então, o cara me chamou de idiota, isso não prova que eu fui me sentir moralmente lá
atingido, que de fato no outro dia não consegui mais trabalhar, que aquela expressão idiota não sai mais da minha cabeça, que eu mudei, que eu não sou mais a mesma pessoa, que eu perdi até meu emprego, que eu não consigo mais me concentrar. Não é assim que funciona. Tem muita gente banalizando o discurso de eu vou te processar, vou mandar pro meu advogado, que você vai ver. E aí, às vezes a pessoa na resposta ainda ofende mais ainda. Então, no final das contas, ela talvez de vítima acaba sendo réu de um processo, né? Porque foi além, se achando no direito de se defender, achando que a internet é terra sem lei, então, já que me ofendeu, eu posso ofender também. E às vezes até se põe numa situação pior, porque talvez antes ela teria direito a alguma indenização, alguma reclamação, mas depois ofendeu tanto o próprio agressor ou ofensor, que de ofensor virou ofendido, né? Então, cuidado com os exageros, cuidado com as promessas e principalmente, cuidado com o que você escreve. Mas dano moral precisa ser confirmado. Voltando àquele exemplo que seguidamente a gente tem noticiado por aí, existe inclusive isso é tão importante para vocês verem que a lei foi tão além que quando infelizmente precisou acontecer com uma famosa, né, uma global famosa para o legislador se atentar, mas hoje a lei Caroline Dickmann, né, em função até dos vazamentos das fotos íntimas lá da Caroline Dickmann, a lei Caroline Dickmann, ela é um exemplo de como a legislação leva a sério essa questão da intimidade da imagem vazada. E principalmente esses namorados, esses caras mal resolvidos que acabam o namoro, pegam um momento íntimo de entrega lá da mulher e divulga na internet, é óbvio que nesse caso, imagina essa mulher sendo considerada alguém vulgar, sendo chamada de puta, de fácil, todo mundo achando que basta conversar com ela que vai levar ela pra cama só porque o namorado cretino lá, ex-namorado, divulgou um momento íntimo dos dois. É óbvio que essa mulher tem um abalo moral. Isso sim é um dano moral. Talvez ela perca o emprego, talvez ela seja ridicularizada no emprego, talvez ela seja vulgarizada no emprego, talvez ela seja até assediada indevidamente no emprego por conta disso. A imagem dela perante a família dela, daqui a pouco, dependendo do trabalho dela, se ela trabalha, se ela é uma professora, se ela trabalha com pessoas, ela perde total credibilidade. Então, existem fatos e fatos. Esse é um fato que gera um dano moral. A pessoa não vai ter mais a vida dela tão cedo retomada e quem viu não esquece. E isso lhe rende julgamentos, rebaixamentos, perda de dinheiro, perda de emprego. Aquele famoso caso no Rio Grande do Sul em que uma atitude racista de uma torcedora do Grêmio em relação a um jogador, em que ela teria chamado ele de macaco, isso repercutiu, essa mulher foi perseguida, essa mulher foi agredida, essa mulher perdeu o emprego. Então, quer dizer, olha os efeitos. Obviamente ela teve sim uma atitude racista, ela deve responder a um processo penal, mas a imagem dela também sofreu ataque e foi destruída. Então uma coisa não justificou a outra, né? Mas com certeza o jogador superou isso, né? Segue muito bem pago, muito rico, e ela até hoje talvez não tenha conseguido recuperar mais a imagem dela perante aquela comunidade, né? Então olha como é perigoso a questão da imagem e do dano moral que realmente pode a violação da imagem, o ataque à imagem gerar, mas não é qualquer dano. Outra coisa, uma ofensa em grupo fechado é muito relativo. Se você está num grupo fechado, discussões ali no grupo, isso por si só não é uma exposição, tá? Uma conversa privada, divulgada, não é errado. Então, no máximo, a pessoa que divulgou a conversa que foi pedida segredo ou falar de forma privada, ela vai perder a confiança do outro lado, mas eu divulgar uma conversa, um áudio que eu recebi, como eu sou um dos receptores da conversa, eu tenho direito a fazer o que eu quiser com a minha conversa, inclusive gravar. Se eu quiser gravar a conversa com a pessoa e divulgar, eu tenho, não preciso da autorização dela porque eu sou um dos intermediadores dessa conversa, tá? Claro que eu não estou falando aqui do grampo da Dilma, de outras situações mais excepcionais que tem a ver com o cargo, né? Mas se eu recebi uma conversa inbox e quiser divulgar essa conversa, eu posso. Se eu recebi lá um áudio e quiser repassar, eu posso, desde que eu faça parte desta conversa. Então, no máximo a pessoa que recebeu essa conversa, ela vai se sentir por você, né, traída na confiança, né, mas não gera direito nenhum a indenizar, tá bom? Outra coisa interessante é conteúdo ofensivo em grupos do WhatsApp te tornam, sim, responsável. Já existe hoje julgamentos no Brasil em que o caso específico foi o seguinte:
existia um grupo de determinadas pessoas ali no WhatsApp e houve uma atitude racista, novamente a questão da raça é muito forte, né? Infelizmente ainda sofremos muito esse tipo de situação hoje em dia, é um regresso social a gente notar que pessoas discriminam outras pessoas ou por suas orientações sexuais ou por suas cores, né? Por sua carga genética, isso não tem absolutamente, isso é primitivo demais até conceber que nos dias de hoje alguém julgue que alguém possa ser mais inferior do que outra pessoa, uma questão de cor, uma questão estética, né? Ou até orientação sexual, enfim, mas ainda existe muito, né? Então esses crimes por força de um racismo e preconceito são muito fortes, são muito levados a sério, inclusive, né? E um determinado julgamento teve uma atitude racista num grupo de WhatsApp, em que a pessoa ofendida tirou o print do ofensor e tirou o print do nome de todos que estavam no grupo e processou todos. E o judiciário entendeu que todos, mesmo que não tivessem interagido, pela omissão, por estarem no grupo e verem aquela atitude, não tomarem nenhuma atitude, foram processados. Uma única pessoa não foi processada porque ela se manifestou dizendo que não concordava com aquilo e estava saindo do grupo. E aí era a única pessoa que não sofreu efeito. Então cuidado com o grupo, cuidado com a bagaça lá que está fazendo parte do grupo, cuidado para que daqui a pouco, se começar uma ofensa, eu te aconselho a dizer que não concordo com aquilo, tira o print daquilo, tira o print que saiu, para que um dia não sobe para você. Começou, foi o primeiro julgamento no Brasil sobre os grupos e as ofensas de grupo no WhatsApp. Se começou num canto, já isso se torna comum. Então, não ache que isso é uma realidade que não pode acontecer com você. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, cuidado nos grupos que você é adicionado, tá? E, por fim, o Ministério Público não investiga esse tipo de questão, tá, pessoal? Esse tipo de questão é investigado em delegacia civil, tá? Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa foi a nossa diferença aí, entendeu? Um pouquinho sobre marca e imagem e o que é de fato a imagem, como ela está sendo tratada nas redes sociais e quais são os crimes que possam realmente envolver o direito de imagem, tá? Espero que você tenha gostado da aula, então, e como eu sempre digo, um grande abraço e até a próxima.